Dando continuidade então, pessoal, à nossa aula de hepatite C, agora eu vou comentar com vocês sobre o diagnóstico dessa doença. Já te adianto, a gente pode fazer um diagnóstico de hepatite C, tanto na sua forma aguda como na sua forma crônica. E o mais comum, de fato, de se fazer diagnóstico de hepatite C é a forma crônica, não tenha dúvida disso, e você vai ver por quê. Isso tem muito a ver com os critérios para a gente considerar essa hepatite como aguda, tá? É, Para você dar o diagnóstico de hepatite, não poderia ser diferente, né? Você precisa dos marcadores sorológicos, os marcadores virais. E no caso, o que você precisa conhecer aqui são apenas dois marcadores, tá? O primeiro é o RNA-HCV. O RNA-HCV é o nome que a gente dá ao vírus em si, né? É o que caracteriza o vírus, que é o seu material genético. RNA-HCV é um exame que a gente faz, tá? É um exame de sangue mesmo, tá? E é inclusive o método que a gente utiliza para rastrear a hepatite C, né? Lembra no slide passado, na aula passada, que a gente comentou o rastreamento dos critérios e tudo mais. Esse rastreamento, quando você for fazer, quando tiver indicação, é isso aqui. É RNA-HCV. Você vai ver lá na guia que o médico solicitar, é como a gente vai rastrear a doença. É o primeiro marcador a ser identificado no hepatite C, tá? Então, você teve contato com o vírus, é o marcador que vai aparecer primeiramente, e ele aparece depois de quanto tempo de infecção? Mais ou menos umas 2 semanas, tá? Pode variar, mas a média é 2 semanas após o contato. O segundo marcador que você precisa conhecer são os anticorpos, o anticorpo anti-HCV. Aqui ele não especifica muito bem no PCDT se é IgM, IgG, mas você pode solicitar IgM, IgG, certo? Mas entenda, são apenas dois marcadores, o RNA-HCV, que é o próprio vírus, e os anticorpos que a gente produz contra ele, certo? É o segundo marcador a ser identificado, isso aqui é tranquilo de você entender. Eu estou comentando isso porque isso já foi questão de prova para você fixar bem esse conceito. Primeira coisa que vai acontecer se você tem contato com o vírus é a presença do vírus. Depois, o segundo marcador acaba sendo os anticorpos que a gente produz contra ele. E após quanto tempo a gente produz anticorpos contra o vírus da hepatite C? 30 a 60 dias. Então, aí demora mais ou menos 1 a 2 meses após você ter sido exposto ao vírus para você criar anticorpos, tem anticorpos detectáveis, melhor dizendo, na sua circulação. Bom, eu te falei que o diagnóstico ele pode ser feito tanto na forma aguda como na forma crônica. Vamos começar pela forma aguda. O que é uma hepatite C aguda? Eu vou ler a definição primeiro para vocês, tá? O PCDT coloca o seguinte: paciente que apresente soroconversão recente, inferior a 6 meses, porque lembra, passou de 6 meses, qualquer hepatite ela é crônica, mais uma documentação de anti-HCV não reagente no início dos sintomas, ou no momento da exposição, e também um anti-HCV reagente na segunda dosagem, realizada com intervalo de 90 dias. Aí você olha para mim e fala, Mário, que definição lazarenta essa daqui. Pois é, pessoal. O fato da gente fazer esse diagnóstico de hepatite C geralmente na forma crônica, um dos motivos é justamente esses critérios que eles colocam, né? Porque, beleza, a soroconversão recente você entende que o que define uma hepatite C crônica ou não é esse tempo de 6 meses. A gente comentou isso lá atrás. Só que, veja bem, para eu poder dizer que o paciente tem menos de 6 meses de infecção, eu tenho que ter a sorologia prévia dele, já começa daí. Então, num cenário ideal, eu teria que ter um paciente que tem a sorologia dele prévia negativa, certo? E aí, no intervalo de 6 meses, eu tenho essa soroconversão recente, então tem que ser no intervalo de 6 meses. E outra, eu tenho que ter a documentação, veja bem, eu tenho que verificar que quando ele começou os sintomas ou no momento de exposição dele, o anti-HCV estava negativo, tá? E depois de 90 dias eu tenho que dosar esse anti-HCV, ele tem que estar positivo. Pessoal, é muito trabalho, é uma trabalheira da zorra isso aqui, convenhamos. Então, não é o cenário comum. Tá? Já te adianto que 99% das vezes o diagnóstico vai ser dado na forma crônica. Tá? Mas aqui eu coloco essa definição por quê? Porque isso pode cair em prova. Você saber o contexto de uma hepatite C aguda é esse aqui. Tá? Não é só a questão do tempo, não. Tem todos esses trâmites aqui também. O PCDT ele coloca que ou o paciente obedece esses critérios, ou então, olha o segundo critério, um anti-HCV não reagente
e detecção de HCV-RNA em até 90 dias após o início dos sintomas ou a partir da data da exposição, quando esta for conhecida. Então, o que ele está falando? Até 90 dias em que o paciente começou sintomas, que não vai ser comum isso, já falamos isso, é raro o paciente com hepatite C ter clínica. Então, até 90 dias, até 3 meses que esse paciente começou a ter clínica, ou que ele sabidamente aí se infectou, ele sabe qual foi a via de infecção dele, e eu dosei o anti-HCV e o HCV-RNA, e aí no caso eu vi que o anti-HCV deu não reagente e o HCV-RNA deu reagente, em até 90 dias também é critério para eu dizer que essa hepatite C é aguda. Eu sei que é chatinho, né, gente? Não é uma coisa muito palpável, não. Mas eu coloquei aqui para você entender. Não é nem tanto para você entender. Você pode dizer, pô, mas não entendi nada. Tudo bem. Mas pelo menos para você ter ouvido falar. Porque de verdade, não é esse o conceito que é cobrado. Tá? Não é esse o conceito que é cobrado. O que é mais abordado e é mais comum realmente do cenário do dia a dia é uma hepatite C diagnosticada na forma crônica. E é muito simples. Basta ter um anti-HCV reagente por mais de 6 meses e você confirma esse diagnóstico com HCV-RNA detectável por mais de 6 meses. Vamos lá. Eu acho que eu vou dar um exemplo que fica mais claro para vocês. Você já ouviu falar nos testes rápidos que a gente faz lá no posto de saúde, né? A gente faz teste rápido para HIV, teste rápido para sífilis e tudo mais. Beleza. Um teste rápido que a gente pode fazer lá é o da hepatite C. E aí você coleta lá um pouquinho do seu sangue, certo? Coloca numa tira, se der positivo, né? Se a tira acender lá, deu positivo. Aquele teste rápido, pessoal, ele confirma o diagnóstico de hepatite C? Não, ele não confirma. Por quê? O que ele está mostrando ali é que você tem um anti-HCV reagente, tá? Ele tem um anti-HCV reagente. E aí o critério, né, o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, se esse anti-HCV está reagente por mais de 6 meses, primeiramente, anti-HCV reagente, você teria que, na sua conduta, solicitar um HCV-RNA, né? Porque esse paciente pode ter sido um falso positivo, pode ter dado um falso positivo, ou ele pode estar com hepatite C crônica. Então você precisa confirmar com HCV-RNA. E aí, se você tem um anti-HCV reagente por mais de 6 meses, junto com HCV-RNA, que também está detectável por mais de 6 meses, lembra, 6 meses é o que define uma hepatite C crônica. Então pronto, a hepatite C ali daquele paciente é crônica. É o cenário mais comum, tá, gente? É o paciente que ele faz um teste rápido, ou ele dosa, ou o médico solicita ali exames de rotina mesmo, a gente viu que existe essa questão do rastreamento, né? E aí identificou o vírus ali. Aí o cenário é o quê? A recomendação é o quê? Pô, após 6 meses ele tem que fazer essa nova verificação para ver se esse paciente tem uma hepatite C crônica ou não. Essa é a ideia, e é o mais comum, tá? Uma vez que você faz esse diagnóstico de hepatite C, você precisa estadiar, porque o tratamento, pessoal, já vou te adiantar, lá na hepatite B de bola, eu falei com vocês que não era todo mundo que a gente tratava, tinha critérios específicos para o tratamento. Na hepatite C, pessoal, o risco de cronificar essa hepatite é muito alta. A gente viu que em torno de 60% a 85% das vezes, sem tratamento, o paciente vai evoluir para a cronicidade. E uma hepatite crônica é problema. Então aqui, gente, independente de ser infecção aguda, de ser infecção crônica, esse conceito de definir se é aguda ou crônica é mais para definir mesmo. Porque o que importa mesmo é, esse paciente tem hepatite C, eu vou tratar. Tá? Então aqui todo paciente com hepatite C, guarda esse conceito, tá? Não é igual na hepatite B. Todo paciente, repito, todo paciente com hepatite C, ele vai ser tratado, tá? Ele vai ser tratado porque existe esse risco muito alto para cronificar, tá? E para eu poder, para que eu possa fazer o tratamento, eu tenho que fazer o estadiamento. O estadiamento, o Ministério da Saúde coloca que tem vários métodos possíveis, tá? Eu vou colocar aqui só para você ouvir falar, mas existe a estratificação por biópsia, por um examezinho chamado elastografia, pela classificação da FIB4, pela classificação da APRI. Então, assim, Mário, o que é isso? Cara, isso aqui é muito específico, tá? E, obviamente, um paciente que tem hepatite C, ele já não está sendo manejado aqui pelo generalista. Aqui é uma situação que você já encaminhou para o infecto, já encaminhou para o especialista
abordar esse paciente aqui, porque isso aqui é muito específico, são exames muito mais complexos. O que você precisa saber é, olha, o tratamento da hepatite C, esse paciente, para começar, ele tem que estadiar para que o médico defina, né, o especialista defina qual que vai ser o tipo de tratamento que ele vai realizar. É isso que você precisa saber de estadiamento de hepatite C. E entender que todos os pacientes vão ser tratados e todos eles merecem tratamento, tá? O que também é muito importante você saber é o contexto de hepatite C em casos especiais. O Ministério da Saúde coloca uma seção só para falar disso, de públicos específicos quando a gente fala de hepatite C. O primeiro que ele coloca lá é o de crianças, tá? Crianças com hepatite C. O que, que você precisa saber? Segundo o PCDT foque que a principal fonte de infecção na infância é a transmissão vertical. Tá? Então, veja bem, isso é uma coisa que pode confundir você numa questão. Eu falei para você na aula passada que a principal via de transmissão da hepatite C é a via parenteral. Então, é pérfuro cortante, é sangue contaminado, é contato com material não esterilizado, né? Agora, na infância, especificamente, o que predomina é a transmissão vertical. Então, é a mãe que tem hepatite C e transmite essa infecção para o seu filho, seja na gestação ou seja, no momento do parto, tá? Mas aqui, pessoal, a evolução geralmente é benigna, tá? Então, olha que confusão, né, velho? Porque, embora a gente fale assim, hepatite C, vê, gente, que cada uma tem a sua particularidade. Hepatite A não cronifica, hepatite C cronifica pra caramba, hepatite B predomina a via sexual, na hepatite C a via sexual é rara de acontecer, e aqui diferente da hepatite B, que eu falei lá para vocês, pô, existe um risco de 90% de cronificar, aqui não. Aqui, se a criança pega hepatite C, a evolução geralmente ela é benigna, tá? Você pode guardar assim, hepatite C, C de criança, não sei, que tem uma evolução boa, eu não sei, inventa algum mnemônico aí para você guardar esse conceito. Não confundir com a hepatite B, tá? Que detesta a criança, né? Quanto mais novo a pessoa com hepatite B de bola pega essa hepatite, o risco de dar complicação é muito alto. Já aqui não. Aqui, se for uma criança que teve essa via de transmissão principal, né, que é a vertical, se aconteceu, geralmente essa criança evolui bem. Outro público que o PCDT dá um destaque são as gestantes, tá, pessoal? E aqui, muito importante você saber o seguinte, gestante a gente sabe que não é qualquer medicação que a gente vai fazer para elas. E aqui, toma muito cuidado com isso, porque isso cai muito em prova. Os medicamentos, pessoal, que a gente usa para tratar, que são utilizados para tratar uma hepatite C, são teratogênicos, ou seja, fazem mal, né, ao bebê, fazem mal ao feto, causam malformação fetal, pode gerar um monte de complicações no parto. Então é contraindicado, tá? Você não trata a hepatite C na gravidez, pelo amor de Deus, não erre isso. Grávida com hepatite C a gente não trata. Eu falei que realmente todo paciente com hepatite C, independente de ser aguda ou crônica, a gente trata, mas grávida não, grávida a gente não trata, tá? Caso a paciente ela não esteja em tratamento antiviral, o aleitamento pode ser realizado, tá, gente? É uma dúvida também muito comum. Ah, a mãe tem hepatite C. Ela pode amamentar? Pode, tá? É uma contraindicação relativa, tá? Não é uma contraindicação absoluta. Uma contraindicação absoluta é o quê? De hipótese alguma, aquela mãe pode amamentar seu filho. Só para a gente relembrar, contraindicações absolutas para a amamentação são apenas 4. HIV, na infecção por HIV, infecção por HTLV1, HTLV2 e galactosemia, né? Que é uma doença aí do bebê. Fora isso, as outras todas vão ser relativas. Aqui é o seguinte, se a mãe não está tratando o vírus, uma vez que essa medicação é teratogênica, né, faz mal ao bebê, né, o aleitamento pode ser feito tranquilamente, desde que observe essa observação, ó, não tenha lesões nos mamilos ou que essa mãe tenha co-infecção pelo HIV. Lesão no mamilo porque você pode ter ali a transmissão, né, do vírus pelo sangue, né? Se tiver lesão no mamilo, vai eventualmente sangrar, né, com movimento de sucção e o bebê vai se contaminar com o sangue da mãe. Porque a gente está falando aqui do aleitamento em si. A transmissão pelo leite, por exemplo, não vai acontecer, tá? Então pode ser amamentado tranquilamente esse bebê. E com a infecção pelo HIV, tranquilo de você entender isso. Eu acabei de falar aqui que uma das contraindicações absolutas à amamentação é uma mãe com HIV.
certo? Eu gosto sempre de colocar também em destaque exatamente o print lá do PCDT para você fixar bem isso, tá? Então, só para gente internalizar isso aqui. A gravidez deve ser evitada durante todo o período do tratamento. Então, observe, se eu tenho uma pessoa, uma mulher que tem o diagnóstico de hepatite C, já falamos, hepatite C aguda ou crônica, eu trato. E aí ela começou a fazer o tratamento, o que que é recomendado? Pô, isso é intuitivo, né? Pô, eu comecei a tratar essa mulher, ela não pode engravidar agora. Então a gravidez deve ser evitada durante esse momento de tratamento, tá? O tratamento para hepatite C geralmente gira em torno de 12 semanas, tá? Só para você saber. E até 6 meses seguintes ao término desse. Então, é durante o tratamento e até 6 meses seguintes é recomendado que essa mulher não engravide, tá? Caso ela engravide, pode acontecer, né? Se ela engravidar, o tratamento é suspenso automaticamente, tá? Na mesma hora, beleza? É isso aqui que você precisa saber de gestante, viu, gente? Dos casos especiais que a gente viu aqui, eu acho que é o que mais cai essa questão da abordagem da hepatite C na gestante, beleza? Com relação ao público de DRC, às pessoas que têm doença renal crônica. Aqui a gente tem que fazer uma monitorização periódica da função renal, porque são medicações que podem agredir, né, os rins do paciente. E se a taxa de filtração glomerular tiver menor que 30, ou seja, uma DRC mais avançada, não há contraindicações, desculpa, para uso de antivirais de ação direta e nem necessário ajuste de dose. Por que você colocou isso aí, Mário? Porque, caso você não saiba, quando você tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30, pessoal, como eu falei, é uma doença muito avançada. Então tem muitas medicações que a gente já não pode fazer mais aqui com um paciente com doença renal crônica. E tem medicação que, inclusive, a gente pode usar, mas tem que reduzir muito a dose, tem que ajustar a dose e tudo mais. E aqui não, tá? Não há essa necessidade de fazer ajuste de dose, não precisa interromper tratamento nem nada com a taxa de filtração glomerular menor que 30, que é uma taxa ali que já beira, né? Tá muito próximo desse paciente evoluir para precisar de diálise, certo? E um outro caso extremamente importante, que é o de co-infecção com HIV. Então, paciente que está infectado tanto pelo HIV quanto pelo vírus da hepatite C. E aí? Pessoal, o tratamento é indicado da mesma forma, tá? Não vai mudar nada. Isso aqui independe da contagem de linfócitos TCD4+, tá? Então, trata igualzinho. Agora sim, se o diagnóstico for concomitante, ou seja, a pessoa se infectou pelo vírus da hepatite C e de brinde ainda tem a infecção pelo HIV. E aí, faz o quê? É recomendado, ou melhor, é aconselhado, porque isso aqui está exatamente, eu sempre gosto de colocar como está lá no Ministério, ele aconselha, né? Aconselha, recomenda, enfim. Inicia a você primeiramente tratar o HIV, e depois que você atingir a supressão viral, você inicia aí sim o tratamento para a hepatite C, beleza? Então vou repetir para você. O tratamento para um paciente que, por exemplo, já tem hepatite, que já tem HIV e se infecta com hepatite C é igual, não vai mudar nada, não vai mudar medicação, nada disso, beleza? Independente da contagem de TCD4. Agora, se for um diagnóstico concomitante, me infectei com os dois vírus. O que é recomendado? Você primeiro vai manejar o HIV, certo? Você vai ali tratar, iniciar a terapia antirretroviral específica. E depois que você atingir ali a supressão viral, porque né, no início da infecção viral, no início do HIV, a carga viral vai estar alta. Então você primeiro tem que suprimir essa carga viral, para depois, quando o paciente estiver compensado, aí sim você inicia o tratamento para HCV, certo? Lembrando que isso independe da contagem de TCD4. Você vê que o que indica mesmo, nesse caso de concomitância, é você suprimir a carga viral. Isso que é o determinante, isso que é o mais importante. Ele não, por exemplo, fala, TCD4 tem que estar acima de 50. Não, ele não especifica isso. E acaba sendo uma coisa meio que lógica, né? Porque se você trata a infecção, automaticamente o TCD4 vai aumentar mesmo e a carga viral vai diminuir, os dois na mesma proporção, né? Para finalizar, eu deixo aqui os fármacos, assim como eu fiz lá na hepatite B, eu vou deixar só para você também ouvir falar, tá, dessas medicações, porque, de novo, isso aqui é uma coisa do especialista. Geralmente, existe um esquema para você tratar a hepatite C, que é Sofosbuvir, mais alguma coisa a vir também, eu não lembro aqui agora, de verdade, pra você ver como realmente isso não é
abordado, mas aqui é só para você ouvir falar dessas medicações que utiliza para o tratamento da hepatite C. Aqui já foge muito mais do âmbito do generalista. Show de bola, pessoal? Então, eu aqui finalizo essa playlist aqui de hepatites virais. Finaliza aqui com a hepatite C. Abordamos as 5 principais hepatites e os conceitos mais importantes que são abordados todos pelo Ministério da Saúde. Se você ficou com alguma dúvida, se alguma coisa talvez não tenha ficado muito clara, ou até algum dado que eu possa ter me passado, eu conferi tudo aqui pelo Ministério da Saúde, pelo PCDT. Mas de repente, pô, eu vi isso aqui diferente na referência e tal, pô, manda mensagem, deixa um comentário, que eu gosto sempre da gente estar trocando essa ideia, porque assim a gente vai enriquecendo o nosso aprendizado, né? É, desculpa se qualquer coisa, se não ficou claro, de novo, se não ficou, você me manda mensagem, e é isso aí, se tiver gostado, você deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos, profissionais de saúde, não profissionais da saúde também, tá? E é isso, tá, galera? Um forte abraço aí pra vocês. A gente se vê aí.